Olá a todos, sou o Letários, mas vocês podem me conhecer como a voz do MC do canal Feidiverso. Porque ao longo de um bom tempo as pessoas têm vindo a mim procurar uma maneira de melhorar seu senso crítico, e eu realmente gosto de análises. Eu decidi colocar nesse canal uma série de vídeos que vai ajudar mestres de RPG, críticos, escritores e mangakás a desenvolver e melhorar suas histórias e personagens. Mas quem sou eu para dar aula? Bem, eu sou um mestre de RPG que tem criado cenários e história desde meus 15 anos. Tenho vasto conhecimento sobre D&D, Mundo das Trevas, Tormenta, Dragonlance e um sistema que estão morto por aí, incluindo o recém-revivido Cyberpunk. Além disso, sou autor de muitas charges de jornais locais do Rio de Janeiro, escritor. Infelizmente, meu primeiro livro ainda não saiu, porque eu tô com uma trava de escritor que eu vou ensinar um dia como sair dela. Ok, eu admito, não é o melhor histórico pra alguém, mas eu vou oferecer o melhor das minhas habilidades no pouco que eu aprendi ao longo dos anos. Explicar como fazer uma boa análise, crítica ou escrita exige muito mais do que apenas 1 ou 2 vídeos, ou encontrar erros ou partes interessantes de uma história. Por isso eu preciso fazer uma série de vídeos para explicar cada aspecto de uma análise, ou pelo menos como eu faço. Vamos começar com um dos objetivos mais relevantes de qualquer história, que são os personagens. Portanto, vai ser o elemento principal desse vídeo, arquétipos. Em 90% das vezes, escritores, jogadores e essencialmente qualquer pessoa que venha contar uma história vai encaixar seus personagens em arquétipos, esteja ele consciente disso ou não. Para todo o otaku que estiver assistindo, sabe que animes têm um grupo de arquétipos especialmente comuns para personagens femininas, conhecidas como tsundere, yandere, kudere e quantos outros dere você conseguir encontrar. Sim, eu sei, também são traços que podem ser adicionados em homens, mas ainda são arquétipos. Não se preocupe, eu vou chegar lá com o tempo. Para escritores ocidentais, os arquétipos mais genéricos são derivados da mitologia grega, na verdade, dos deuses da mitologia grega. Oh, não acredita em mim, não é? Vamos lá. Diga-me se você já encontrou algum personagem com os seguintes traços em desenhos norte-americanos ou mesmo séries. Um personagem carismático que guia os seus aliados ou companheiros através de seu carisma ou pelo seu bom senso. Um exemplo entre eles, mas ainda propenso a cometer erros e até mesmo realizar atos ruins, pensando que está fazendo bem. Uma personagem feminina que mantém todos os membros do grupo juntos, confere bons conselhos, se preocupa e cuida dos demais personagens. Se houver existirem poderes especiais nesse mundo, provavelmente ela tem magia de cura. Um personagem que a princípio parece fraco, mas é inteligente e pode impressionar, até mesmo vencer oponentes mais fortes do que ele usando astúcia e inteligência. Um personagem grande e forte ou de aspecto não muito agradável, que fala de modo engraçado ou rude, mas tem um bom coração. Se você reconheceu algum desses, pela ordem eles representam Zeus, Deméter, Hermes e Hefestos. É importante salientar que isso não faz desses personagens reflexo desses deuses. Não é normal que um personagem pode ter aspectos de múltiplos deuses ao mesmo tempo, ou mesmo aspectos de deuses opostos. Um exemplo interessante você pode pegar na saga de livros Harry Potter. Hermione traz aspectos da deusa Atena e Deméter, sendo a personagem inteligente e sábia, que confere conselhos ao mesmo tempo que se preocupa com seus amigos e tenta mantê-los seguros. Ao mesmo tempo que ela possui arquétipos dessas duas deusas, ela não necessariamente possui todas as características das duas. Ela nem um pouco possui o mesmo conceito de cuidadora e paciente e passiva que Deméter é associada, ou demonstra o desinteresse que Atena tem por homens, por exemplo. Porém, para que realmente servem arquétipos? E por que identificá-los? Pode ser importante para uma análise. Bem, se você considerar que o arquétipo é um dos principais meios de identificar rapidamente um personagem, por extensão seu comportamento, você pode guiar esse personagem sem quebrar a imagem do personagem para o leitor, ou quem estiver assistindo a sua série, filme, anime, obra, o que for. Uma das piores coisas que um autor pode fazer, ou um mestre de RPG, ou até mesmo um mangaka,
é fazer um personagem agir fora do seu conceito normal sem uma boa explicação. Então, por exemplo, existe esse personagem de HQs conhecido como Punisher, que é conhecido como um grande vigilante que raramente poupa criminosos que já tiraram vida. Dependendo do autor, ele até mata criminosos que nunca mataram ninguém na vida, só por serem criminosos. Porém, a imagem do personagem, endurecido pela perda de seus entes queridos e embrutecido pela cruel realidade do mundo, sugere este tipo de personagem, que ele tenha essas ações ao lidar com criminosos. Se um autor paralelo, no entanto, escreve uma história onde esse mesmo personagem decide gentilmente acalmar um criminoso, falar com calma sobre os erros de sua vida e tentar guiá-lo para uma vida melhor, esse personagem não é mais o Punisher, e sim o Tio Iroh do Avatar. Claro, existem meios de um personagem crescer e mudar ao longo de uma história, mas essas mudanças devem ser claras e visíveis, ou deve ser explicada eventualmente conforme a história progride. Por excelência, arquétipo é mais um esqueleto do personagem que realmente sua definição. Você pode usar o arquétipo apenas para criar o conceito inicial, especialmente para personagens principais e vilões, pois esses precisam de muito mais profundidade e complexidade, ou você vai acabar com vilões e heróis genéricos dos anos 80, que são inaceitáveis para as histórias modernas. Então, quando começar a criar seu protagonista, vilão, ou mesmo um personagem para um RPG e não tiver uma boa ideia de por onde começar, use um arquétipo. É uma maneira extremamente funcional de gerar um personagem. Claro, que não existe apenas arquétipos baseados em deuses gregos, ou dereis de anime. Existe uma gama tão grande, na verdade, colossal, de arquétipos, que eu perderia a vida aqui falando deles. Então, provavelmente, vou pegar um monte de arquétipos e separar em vídeos distintos. Mas para não deixar vocês chupando o dedo, vamos lá. Alguns arquétipos mais populares. O herói solitário. O bom líder. O predestinado. O escolhido. Eu sei, parece que o escolhido e o predestinado são bem parecidos, mas existem algumas pequenas diferenças. O anti-herói. O badass. O badass secreto. A gótica. Essa tem sido popular ultimamente, não acho? O coração. O rival. O Lancer. O Lancer é bem parecido com o rival. Vocês vão achar bem interessante quando eu chegar lá. O herói de sangue quente. O covarde. O cara legal. E o vingador. Também tem um dos meus favoritos, o herói arruinado. Mas a gente vai chegar neles em outros vídeos. Algumas pessoas não gostam de arquétipos ou criticam o uso de arquétipos com a ideia de que arquétipos restringem o desenvolvimento ou a liberdade de escrita de um personagem. Porém, essas são pessoas que não perceberam que arquétipos devem ser usados como esqueleto, e não como a composição total do personagem. E se você perceber que seu personagem está se apoiando demais no arquétipo dele, então talvez seja uma boa ideia adicionar mais pitadas de personalidade nele, para ele deixar de ser apenas um arquétipo e se tornar um verdadeiro personagem. Claro, que realmente existe o contraponto, que quando você cria um personagem dentro de seu arquétipo, você precisa manter ele pelo menos um bom tempo dentro do seu arquétipo. Sasuke não ia funcionar se na metade da história ele simplesmente abandonasse a vingança dele. Todo o conceito que havia sido criado ao longo da história dele não faria sentido se ele simplesmente largasse na metade da história. Não quero mais me vingar. Por quê? Perdoei meu irmão. Não é assim, não funciona desse jeito. O arquétipo deve ser levado até um certo ponto. Ele pode ser deixado quando o arquétipo cumpre seu dever. Por exemplo, um escolhido que cumpre a profecia, ele não tem mais função naquele mundo. A menos que você, como autor, mexa um pouco os pauzinhos para fazer com que o escolhido tenha algo a mais do que simplesmente cumprir a sua parte da profecia. Como um exercício, você pode ver sua série, anime ou mesmo seu jogo favorito e tentar pegar os principais atributos de um personagem e descobrir qual é o seu arquétipo. Ou crie um personagem usando um arquétipo simples e atribua a eles material bastante até que o arquétipo pareça invisível dentro dele. Deixe seu comentário sobre o assunto e fale a sua opinião sobre o que você acha dos arquétipos. Qual é o seu arquétipo favorito? Deixe nos comentários, eu vou adorar ler cada um deles, porque eu leio comentários, eu sou esse tipo de pessoa. Até a próxima vez, see ya!